Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como os seus dias, será a sua força. Deuteronômio 33, 25. Sem essa verdade fortemente solidificada em tua alma, logo você descobrirá que Satanás tem uma porta secreta para a tua mente. Amado, parece triste que todos os dias tenham que morrer e serem seguidos por uma noite. Vimos as colinas cobertas de verde até o seu cume e os mares banhando a sua costa com uma glória prateada. Estendemos nossos olhos para longe e vimos o horizonte se expandir cheio de beleza e encanto. E sentimos tristeza pelo fato de a luz do sol ter que se pôr sobre uma cena tão deslumbrante e tanta beleza ter que ser envolta na escuridão do esquecimento. Mas quantas razões temos para agradecer a Deus pelas noites. Se não fosse pelas noites, quanto de beleza jamais seria descoberta. Nunca teria considerado os céus obra de suas mãos, ó meu Deus, se tu não tivesses primeiro coberto o sol com um manto grosso de escuridão. A lua e as estrelas que tu ordenastes jamais teriam brilhado em meus olhos se tu não tivesses escondido a luz do sol e o mandado se retirar para dentro das cortinas do oeste. A noite parece ser a grande amiga das estrelas. Todas elas seriam invisíveis aos olhos dos homens se não fossem colocadas no pano de fundo da escuridão. E assim mesmo é também com o inverno. Poderíamos nos entristecer pelo fato de todas as flores do verão terem que morrer e todas as frutas do outono terem que ser colhidas em seus celeiros, que cada árvore tenha que ser despojada e todos os campos percam suas belas flores. Mas se não fosse pelo inverno, nunca veríamos os cristais cintilantes da neve. Nunca veríamos os belos pingentes de gelo que pendem das beiradas mil. Muito dos maravilhosos milagres de geada de Deus não seriam ocultos se não fosse pelo frio cortante do inverno que, ao nos tirar uma beleza, nos dá outra. Ele tira o esmeralda do relvado, nos dá o diamante do gelo. Ele nos tira os brilhantes rubis das flores, nos dá a bela pele branca da neve. Bem, agora traduza essas duas ideias e você verá porque até mesmo o nosso pecado, nosso estado perdido e arruinado, foi feito meio nas mãos de Deus de nos manifestar as excelências do seu caráter. Meus queridos amigos, se você e eu tivéssemos estado sem problemas, nunca teríamos recebido uma promessa como esta. Como são os seus dias, assim será a sua força. É a nossa fraqueza que abriu espaço para que Deus nos desse tal promessa. Nossos pecados abrem espaço para um Salvador. Nossas fraquezas abrem espaço para o Espírito Santo corrigi-las. Todas as nossas andanças abrem espaço para o bom pastor, para que ele possa nos procurar e nos trazer de volta. Não amamos as noites, mas amamos as estrelas. Não amamos a fraqueza, mas bendizemos a Deus pela promessa que nos sustenta em nossa fraqueza. Não admiramos o inverno, mas admiramos a neve cintilante. Devemos tremer diante de nossa própria fraqueza, mas ainda assim bendizemos a Deus por sermos fracos, pois isso abre espaço para a exibição de sua própria força invencível ao cumprir tal promessa como esta. Para continuar minha metáfora, se esta promessa é como uma estrela, você sabe que não é possível ver as estrelas durante o dia, quando estamos aqui em cima, na terra, refletindo o sol.
Precisamos descer um poço profundo e escuro e então poderemos descobri-las. Bem, amados, como agora pode ser dia em nossos corações, será necessário que desçamos o poço profundo das antigas lembranças de nosso passado escuro, de problemas e provações. Precisamos primeiro ter uma boa ideia da grande profundidade da nossa própria fraqueza, antes de conseguirmos contemplar o brilho desta promessa rica e extremamente preciosa. Um homem autossuficiente não pode entender esta promessa, assim como um carregador de carvão não pode entender grego. Ele nunca esteve em uma posição em que pudesse ou necessitasse entender. Ele nunca aprendeu sua própria necessidade da força de outro e, portanto, não pode entender o valor de uma promessa que consiste em nos dar uma força além da nossa. Vamos considerar por alguns minutos a nossa própria fraqueza. Vós, filhos de Deus, não tendes provado vossa própria fraqueza no dia do dever? O Senhor vos falou e disse: Filho do homem, corre e faz tal e tal coisa que eu te ordeno. E vós fostes fazer, mas enquanto estavas no caminho, um senso de grande responsabilidade vos curvou, e vós estivestes prontos para voltar atrás logo no começo e gritar: manda quem tu quiseres, mas não eu. Reforçado pela força, fostes cumprir o dever, mas enquanto o fazias, às vezes sentistes as mãos pesadas excessivamente, e tivestes que olhar para cima muitas vezes e clamar: ó Senhor, dá-me mais força, pois sem a tua força esta obra ficará inacabada. Eu não posso fazê-la sozinho. E quando a obra foi feita e olhastes para trás, ficastes ou maravilhados por ter sido feita por um verme tão pobre e fraco como vós, ou sentistes horror porque temies que a obra estivesse estragada, como o vaso na roda do oleiro, por falta de habilidade da vossa parte. Eu mesmo, em minha posição, confesso que tenho 1000 razões para confessar minha própria fraqueza todos os dias. Ao preparar o sermão, quantas vezes descobrimos nossa fraqueza quando 100 textos se apresentam e não sabemos qual escolher? E quando escolhemos nosso assunto, pensamentos distraídos entram. E quando tentamos concentrar nossas mentes em algum tópico sagrado, elas são levadas para cá e para lá, arrastadas como as mentes de crianças por todo o vento de pensamento. E quando nos ajoelhamos para buscar a ajuda do Senhor antes de pregarmos, quantas vezes nossa língua se recusa a expressar a sinceridade de nossos corações. Infelizmente, com que frequência também nosso coração está frio quando estamos prestes a iniciar uma ocupação que requer o coração quente como um forno e os lábios ardentes como uma brasa viva. Aqui neste púlpito, muitas vezes aprendi minha fraqueza, quando as palavras fugiram de mim e os pensamentos se foram. E quando aquele zelo que pensei que teria jorrado como uma cachoeira, saiu em gotas relutantes, como um córrego mal-humorado, a fonte da qual quase falha e que parece desejar ser seca e morta. E depois de pregar, como eu me atirei na cama e me revirei de um lado para outro, gemendo, porque pensei que havia falhado em entregar minha mensagem e não havia pregado a palavra do meu mestre, como meu mestre gostaria que eu pregasse. Todos vocês, em seus próprios chamados, sem dúvida, têm tido o suficiente para provar isso. Eu não acredito que um cristão possa se examinar sem encontrar todos os dias que a fraqueza é provada até mesmo no cumprimento do seu dever. Sua loja, escritório ou posição em uma empresa, por menor que seja, será suficiente para provar sua fraqueza. Seu negócio, por menor que seja, suas preocupações, por mais leves, sua família, por menor que seja, lhe fornecerão provas suficientes do fato: sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Meus amados, provamos nossa fraqueza talvez mais visivelmente quando chegamos ao dia do sofrimento.
Aí é que somos fracos, de fato. Sentei ao lado daqueles que estavam muito doentes e observei sua paciência. Mas não sei se alguma vez admirei a paciência de um homem doente tanto quanto quando eu estou doente. Então vejo que a paciência é uma virtude extraordinariamente difícil. As mulheres sofrem e sofrem bem, mas acho que há muito poucos homens que poderiam suportar 1/10 do sofrimento que muitas mulheres suportam sem exibir 100 vezes mais impaciência. A maioria de nós, que é dotada de constituições fortes e tem poucas doenças, temos que nos castigar para que o pouco de doença com que temos que lidar seja suportado com tão pouca resignação e com tanta impaciência. Estamos prontos demais para reclamar, preparados demais para curvar nossas cabeças e desejar estar mortos, porque uma pequena dor está rasgando o nosso corpo. Aqui é que provamos nossa fraqueza de fato. Ah, povo de Deus, é uma coisa falar sobre a fornalha, é outra coisa estar dentro dela. É uma coisa olhar para o bisturi do médico, mas completamente diferente senti-lo. Você descobrirá que é uma coisa tomar um gole do cálice de remédio, mas completamente diferente ficar na cama uma semana ou meses tediosos e beber continuamente daquela poção nauseante. Quando você está em terra seca, a maioria de vocês é bom marinheiro, mas no mar você é muito diferente. Há muitos homens que são maravilhosamente bravos soldados até entrarem na batalha, e depois desejam estar a quilômetros de distância, e exceto suas esporas para fazer o cavalo se afastar, não há arma que possam usar com muita vantagem. Aquele homem nunca esteve doente, e por isso é quem não conhece sua fraqueza, sua falta de paciência e resistência. Novamente, amados, há outra coisa que muito em breve provará nossa fraqueza, se nem o dever nem o sofrimento o farão: o progresso. Você se senta amanhã e lê a vida de algum eminente servo de Deus, talvez a vida de David Brainerd e como ele deu sua vida por seu mestre no deserto solitário, ou a vida heróica de Henry Martin e como ele sacrificou tudo por Cristo. E enquanto lê, você diz para si mesmo: vou me esforçar para ser como esse homem, vou buscar ter sua fé, seu autossacrifício e seu amor pelas almas imortais. Tente consegui-los, amados, e logo encontrará sua própria fraqueza. Às vezes pensei em tentar ter mais fé, mas achei muito difícil manter a que já tinha. Pensei: vou amar mais o meu Salvador, e era certo que eu deveria me esforçar para isso, mas quando tentei amá-lo mais, descobri que talvez estava retrocedendo em vez de avançar. Quantas vezes descobrimos nossa fraqueza quando Deus responde às nossas orações? Pedi ao Senhor que pudesse crescer em fé, amor e cada graça, pudesse saber mais de sua salvação e buscasse mais fervorosamente o seu rosto. Eu esperava que em alguma hora favorecida ele atendesse meu pedido e pelo poder constrangedor do seu amor subjugasse meus pecados e me desse descanso. Em vez disso, ele me fez sentir os males ocultos de meu coração e deixou que a poderosa ira do inferno atacasse minha alma em cada parte. Senhor, por que assim? Eu clamei tremendo. Tu vais perseguir sua criatura até a morte? É desta maneira, respondeu o Senhor, que eu respondo à oração por graça e fé. O Senhor nos ajuda a crescer para baixo, quando só pensamos em crescer para cima. Qualquer um de vocês que tente crescer em graça e correr a corrida celestial e faça um pequeno progresso, logo descobrirá que, na estrada escorregadia que temos que percorrer, é muito difícil dar um passo à frente, embora seja muito fácil dar muitos passos para trás. Se nada dessas três coisas provar sua fraqueza, cristão, aconselho você a tentar outra. Veja como você se comporta na tentação. Já vi uma árvore na floresta que parecia estar firmemente plantada como uma rocha.
Fiquei embaixo de seus ramos de grande alcance e tentei sacudir o tronco para ver se conseguia, mas ela permaneceu imóvel. O sol brilhou sobre ela, a chuva desceu e muitas geadas de inverno espalharam neve em seus galhos, mas ainda assim ela permaneceu firme e forte. Mas uma noite veio um vento uivante que varreu a floresta e a árvore que parecia tão firme ficou estendida ao longo do chão. Seus braços esqueléticos, que antes estavam erguidos para o céu, agora estavam quebrados e o tronco partido em dois. E assim eu já vi muitos professantes fortes e poderosos, nada parecia abalá-los, mas vi o vento da perseguição e tentação vir contra eles, e ouvi-os gemer, e finalmente vi-os sucumbir em apostasia, ficando deitados no chão como um exemplo triste de que todo homem e mulher se tornará, se não tornar o Senhor sua força e não confiar no Altíssimo. Ah, diz alguém, não acredito que possa ser tentado a pecar assim. Meu amigo, depende do tipo de tentação que é. Muitos de nós não poderiam ser tentados pelo álcool e outros não poderiam ser tentados pela luxúria sexual. Se o diabo colocasse diante de alguns de vocês copos dos vinhos mais ricos que já vieram das vinhas da Borgonha ou de Xeres, vocês não se importariam com eles. Se apenas desse um gole, seria o suficiente para vocês. Seria em vão tentá-los com a música dos bêbados. Nada poderia fazê-los perder o equilíbrio com bebidas alcoólicas. Mas talvez você seja exatamente a pessoa que poderia ser vencida por uma tentação de luxúria. Há outros homens que nem a luxúria, nem o vinho podem vencer, mas podem ser levados por uma perspectiva de lucro para a desonestidade. E outros, novamente, que nem o lucro, nem a luxúria, nem o vinho poderiam desviar, mas podem ser derrubados pela raiva, inveja ou malícia. Todos temos nossos pontos fracos. Quando Tétis mergulhou Aquiles no Estige, aquele rio infernal no Hades, você se lembra que ela o segurou pelo calcanhar. Ele foi tornado invulnerável onde a água o tocou, mas seu calcanhar, não sendo coberto pela água, era vulnerável, e ali Paris atirou sua flecha e ele morreu. Assim também somos nós. Podemos pensar que estamos cobertos de virtude até ficarmos totalmente invulneráveis, mas temos um calcanhar em algum lugar. Há um lugar onde a flecha do diabo pode encontrar seu caminho. Daí a necessidade absoluta de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que não haja uma única junta da armadura que fique desprotegida contra as flechas do diabo. Satanás é muito mais astuto. Ele conhece todos os aspectos da humanidade. Há muitos castelos antigos que resistiram a todos os ataques, mas por fim, algum traidor de dentro saiu e disse: conheço uma velha passagem abandonada no caminho de volta, subterrâneo, que não foi usado por muitos anos. Em tal campo você verá uma abertura. Tire um monte de pedras colocadas lá e eu o levarei pela passagem. Você chegará então a uma porta velha da qual eu tenho a chave e eu o deixarei entrar. E assim, por um caminho de estrada secreto, eu posso levá-lo ao coração do castelo que você pode facilmente capturar. É assim com Satanás. O homem não se conhece tão bem quanto Satanás o conhece. Existem caminhos de entrada e passagens subterrâneas para o coração do homem que o diabo entende bem. Aquele que pensa que está seguro, tome cuidado para não cair. Não é um hino ruim do Dr. Watts, afinal de contas, onde ele nos conta que Sansão era muito forte enquanto usava seu cabelo. Mas ele diz: Sansão, quando perdeu seu cabelo, encontrou os filisteus à sua altura. Ergueu seus ombros vãos com grande surpresa, lutou como um fraco e perdeu seus olhos. A razão era porque havia um caminho de volta, um caminho secreto para o coração de Sansão. Os filisteus não podiam derrotá-lo. Monte sobre pedras, como a mandíbula de um jumento, matei 1000 homens.
Venham, filisteus, ele os despedaçará como fez com o leão jovem. Amarrem-no com cordas novas e verdes, e ele as quebrará em duas. Trancem sua juba com uma vara de tecelão, e ele quebrará correntes como se fossem teias de aranha, e sairá como um gigante refrescado com vinho novo. Mas, ó Dalila, ele tem um caminho secreto para o seu coração. Você descobriu e agora pode derrubá-lo. Tremam, pois ainda podem ser vencidos. Vocês são tão fracos como a água, se Deus os deixar sozinhos. Agora, eu acredito que se tivermos examinado bem esses diferentes pontos de nossa posição moral na terra, todo filho de Deus estará pronto para confessar que é fraco. Imagino que possa haver alguns de vocês prontos para dizer: Senhor, eu não sou nada. Então eu vou responder: você é um jovem cristão. Haverá outros de vocês que dirão: Senhor, eu sou menos do que nada. E eu vou dizer: você é um velho cristão. Quanto mais velhos os cristãos ficam, menos eles se tornam em sua própria estimativa. E como resultado, mais eles sentem sua própria fraqueza e mais inteiramente confiam na força de Deus. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha
do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia